E aí, meu povo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Toda semana, terças e quintas, a gente se encontra aqui para um bate-papo bem gostoso, conhecendo histórias, conhecendo tantas pessoas que já passaram por aqui, deixando o seu legado, né? E muitas vezes a gente, nesse corre-corre, não conhecemos, devido ao emprego, devido à vida corrida mesmo, e o podcast, ele te traz essa oportunidade de conhecer um pouco mais a vida das pessoas. Eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam. Na terça-feira nós tivemos aqui a Gisele Introvini, né? Ela que faz parte aí da FAPSEM, da Agrobalsas, uma grande empresária, trouxe também um pouco sobre a sua história, e a gente teve cerca de 2.000 visualizações na nossa live. A você que vai acompanhar depois, né? Normalmente as pessoas no Corre-Corre não acompanham ao vivo, acompanham durante a noite, acompanham durante a semana. Agradecemos. Se você ainda não segue nosso canal,
corre aí, é um canal novo, né? O meu canal pessoal ele foi hackeado e a gente está nesse processo esperando o YouTube dar a sua resposta, mas eu conto com vocês para seguirem também esse novo canal, o All Media Digital, que é aqui da nossa agência, onde a gente está publicando, postando os nossos vídeos. Mas vamos lá, que estamos atrasados. Manuel, saiu aqui. Isso, pronto. Eu quero agradecer ao Vitor Emanuel, que está aqui com a gente nos bastidores. Obrigado de coração. E apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Ele que é advogado, empresário, vai falar um pouco sobre a sua história, um pouco sobre a sua vida. Seja bem-vindo, doutor Luan Souza Alencar. Boa noite. Boa noite, boa noite. É uma satisfação hoje estar aqui, compartilhar com vocês um pouco da nossa história, um pouco do que nós temos vivido nessa cidade, uma cidade que tem um potencial muito grande de tornar pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da sua vida. Verdade, doutor. Então, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, tem uma água, que é um bate-papo, é uma conversa informal. Estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, para todo mundo, né? Agradecendo também a todas as pessoas que estão em outras cidades, que vão acompanhar, que vão curtir, comentar. Manuel, fica atento aí se alguém fizer alguma pergunta, tá? Doutor, eu queria começar essa conversa falando um pouco sobre a sua história. Você é aqui de Balsas, onde você foi criado. Conta um pouco para a gente, pode falar. Bem, sou daqui de Balsas, né? Tecnicamente, sou natural do Riachão, pois no dia em que eu fui nascer não tinha médico aqui em Balsas disponível e foi necessário, então, minha mãe se deslocar até a cidade do Riachão, que, por incrível que pareça, Balsas já foi um distrito do Riachão, né? E hoje é uma cidade bem maior, mas no dia do meu nascimento não tinha médico aqui disponível. E aí foi necessário o deslocamento até o Riachão. Então, eu sou natural do Riachão, mas fui lá só nascer. Na verdade, sou daqui de Balsas mesmo. Tive uma infância aqui, até os 9 anos de idade, onde, então, fui para São Paulo, né? Meu pai foi para lá. Então, seguindo aquele caminho que muitos nordestinos fizeram, né? De irem querer conseguir alguma coisa em São Paulo. Assim também a minha família fez. Então, com 9 anos de idade, eu fui para São Paulo. E lá fiquei por um tempo. Depois, morei um tempo também no Tocantins, né? Onde fiquei até os 18 anos. Novamente retornando para São Paulo. Lá eu estudei, me formei, trabalhei por um tempo. E hoje me encontro aqui nessa cidade, novamente de volta ao meu lar conterrâneo. Falando sobre estudo, doutor, vamos falar um pouco sobre essa vocação, né? Eu acredito que podemos chamar de vocação, né? Essa missão sua. Como foi esse discernimento quando você terminou o segundo grau? Quais eram as possibilidades? Você teve influência de alguém? Tem alguém na área jurídica na sua família? Conta pra gente. Bem, na minha família eu fui o primeiro a ter essa oportunidade, né, de me formar. Não tenho ninguém na família formado e, devido a isso, também não tinha ninguém da área jurídica, né? A escolha pelo direito, ali aos 18 anos, quando estamos ali fazendo, temos ali as opções, né, em que nós vamos nos formar. Tem alguns testes vocacionais que você faz, levando em consideração as matérias em que você já gosta, né? Ali no ensino médio, matemática, física, se você gosta um pouco mais de história, geografia ou biologia, ali você faz alguns testes vocacionais onde você vê algumas profissões que se encaixam mais de acordo com o seu perfil. Aquele estudante que se identifica mais com matemática, física, talvez seria melhor engenharia. Aquele que se identifica mais, gosta mais, tem um desenvolvimento melhor com história, filosofia, talvez seria melhor uma área de humanas. E aquele que gosta mais das áreas biológicas, a área da saúde, né? A minha escolha pelo direito foi uma escolha assim, um pouco, vamos nos dizer, até acidental a primeiro momento, né? Eu tinha outros objetivos. Eu gostava muito de matemática, inclusive fiz o vestibular para matemática. Eu
eu tinha uma vontade muito grande de ser professor, né? Era isso que eu gostaria de me formar, ser um professor. E como eu gostava muito de matemática, eu então fiz o vestibular na UFT, consegui passar e cheguei até me matricular na universidade. Fui lá na UFT, me matriculei para cursar matemática e ser professor de matemática. Aquele era o meu objetivo. E, por incrível que pareça, eu também fiz um vestibular em São Paulo para direito, né? E lá eu consegui uma bolsa em uma universidade particular, de modo que eu não teria nenhum gasto com o pagamento de mensalidades. E então, devido a ser uma universidade que me propiciaria um acesso muito bom devido ao nome da universidade, eu acabei ponderando, levando em considerações as formações, não que licenciatura em matemática e lecionar, ser professor de matemática não seja uma profissão boa, mas eu tive alguns conselhos que, tendo ali logrado êxito também em conseguir uma bolsa em uma universidade renomada até então, eu teria que aproveitar aquela oportunidade ali de me formar em direito. E então foi uma escolha vamos nos dizer assim, baseada em um futuro melhor, né? Sem querer aqui discriminar de forma alguma, até porque conheço hoje muitos professores de matemática que são bem melhor sucedidos do que muitos advogados. Isso, infelizmente, nós temos no Brasil uma formação e um pensamento muito reacionário em relação a essa questão da área que você deve escolher. Muitas vezes as pessoas levam em consideração apenas esses aspectos em que a sociedade rotula como profissões melhores, o que é, a meu ver, um grande equívoco, se pautar pela escolha de uma profissão pensando em salário, pensando em qualquer outro vetor que venha decidir essa escolha, que não seja aquilo que a pessoa realmente se identifique e tenha prazer em fazer. Eu sempre costumo falar o seguinte: nós temos belas sinfonias que foram feitas por Bach, Mozart, Beethoven. Eu fico imaginando aqui se Beethoven fosse levar em conta o que a sociedade considera como uma formação bem-sucedida. Nós nunca teríamos hoje sinfonias como tivemos a de Beethoven. Uma pessoa voltada à arte da música, que tinha um dom e foi trabalhar naquele dom. Então, eu acredito que a pessoa deve levar em consideração a sua própria desenvoltura e os seus aspectos de vocação interna, né? As pessoas muitas vezes pensam, eu já fui um concurseiro, fiz vários concursos, consegui passar também em 5 concursos, passei em concurso de carreira jurídica. E eu vejo que a escolha que hoje, infelizmente, grande parte das pessoas fazem na sociedade é uma escolha levada, muitas vezes, por uma série de fatores que não é aquilo que realmente lhe faz feliz, que não é aquilo que ela tem vocação. Se deixa levar, seja porque ganha melhor, porque tem um status, porque tem isso, tem aquilo, e não necessariamente aquilo que a pessoa se sente feliz em fazer. Então, se você for pegar todas as grandes artes, ali, as artes que você tem, quadros belíssimos, não foram pessoas que deixaram se rotular pelo aquilo que a sociedade entende como ser o correto, como ser aquilo que é o melhor para você, né? Mas até então a minha escolha foi baseada justamente nisso, por isso que eu falo que foi acidental, porque realmente eu gostaria de ser professor, o que mais tarde acabou coincidindo, porque também hoje nós podemos exercer o magistério também como advogado, dentro da minha profissão, e também podemos ser professor, claro, com as suas devidas formações, o que infelizmente muitas vezes não é respeitado, mas
O magistério é algo que não é... Eu via como apenas formando em licenciatura, né? Dentro da minha visão pequena que eu tinha ali aos 18 anos, não imaginava que também um médico pode ser professor, que um engenheiro pode ser professor. Pode também ser professor. Advogado pode ser professor. Claro, dentro da sua área, né? Esse retorno para o Maranhão, conta pra gente. Aí você se formou lá e aí voltou logo para cá ou ficou um período? Então, eu fiquei um período lá. Eu me formei, né? Como eu mencionei, eu sempre acreditei que a advocacia era uma profissão para pessoas bem abastadas, né? Pessoas ricas para famílias ricas. Eu falava, não, acredito que a advocacia, as experiências que eu desenvolvi durante a faculdade, não, o advogado tem que ser uma pessoa bem posicionada, tem que ser uma pessoa que tem acesso a informações, que tem acesso a pessoas que têm poder, que tem acesso a pessoas que têm grande poder aquisitivo. Senão o advogado ele não consegue ser bem sucedido, né? Essa era um pensamento que eu tinha. Então eu falei, olha, como eu não venho de família com formação jurídica, não tenho pai que tem escritório, não tenho ninguém na minha família que é advogado, que tem um nome, que nós vamos então continuar nesse nome. Então eu falei, eu acredito que para mim a advocacia não é uma escolha sensata, né? E por isso que eu falo bastante dessa questão de vocação e falo que foi acidental, porque eu mesmo fui fugindo dessa profissão, apesar de ser uma profissão que hoje vejo que era a melhor que se encaixa dentro do meu perfil, mas a gente sempre vai encontrando algumas formas de... tem um próprio boicote, né? A gente mesmo se boicota. Falava, não, a advocacia não é para mim. Então eu não tenho essa linhagem, não tenho essa cultura jurídica familiar, né? Muitas vezes você vai ver o advogado renomado, até então era aquele advogado que o pai dele tinha sido advogado, aí ele é advogado, tem um escritório com nome na cidade, e aí vai crescendo, e as pessoas confiam nele, porque ele já tem um pai conhecido, tudo mais, alguém na família, né? Me refiro a alguém assim. Então, como eu não tinha nenhuma dessas redes de proteção, eu falei para mim é concurso, né? É a melhor saída que eu posso ter uma segurança. Então eu fiz concursos quando eu estava ainda em São Paulo, né? E aí fiquei advogando, estudando para concurso. Passei em concurso para oficial da Polícia Militar no estado do Pará. Fui convocado, passei para concurso para procurador em São Paulo e fiz vários outros concursos aí onde obtive êxito. E então, logo depois de ser aprovado nos concursos, né, eu me formei e passei na ordem ainda muito novo, tinha 22 anos de idade, quando comecei militar realmente de uma forma como advogado, né, porque desde o meu primeiro semestre na faculdade eu já comecei a estagiar, tive essa oportunidade. Então, eu falo que, como advogado, o meu contato com o mundo jurídico foi desde o primeiro momento que eu entrei na faculdade. Mas comecei, então, a advogar com 22 anos e fiz os concursos, passei. E, então, como eram concursos em outros estados, eu fiz uma decisão de voltar ao Maranhão, porque o concurso ele tem um tempo, né, até você ser convocado, da aprovação até a nomeação em posse. Esse tempo pode demorar até 4 anos. E comigo, graças a Deus, foi assim. Eu digo hoje graças a Deus porque hoje vejo que realmente não teria profissão melhor para mim estar exercendo. Então eu passei no concurso, então falei, olha, quando os concursos me chamarem, passei no concurso em São Paulo, Espírito Santo, Pará,
E eu pensei, olha, eu vou ao Maranhão, vou passar um tempo lá, né? Eu trabalhava em São Paulo, lá eu tive estágios em lugares que me proporcionaram um aprendizado muito grande. Eu estagiei no jurídico do Grupo Silvio Santos, onde tive acesso ali aos advogados que eu considero como uma elite jurídica no país, né? E aí eu tive essa ideia de, falei, não, eu vou me desligar de São Paulo, estava um pouco já cansado da rotina e tudo mais. Falei, como eu já estou aprovado, estou apenas esperando a nomeação e para tomar posse no meu concurso. Eu era muito novo ainda, não tinha filho, solteiro. Não, eu falei, ó, eu não preciso me segurar aqui. Se eu quero ir para o Maranhão passar um tempo com a minha família, porque depois que eu tomar posse, eu nunca mais volto para lá, para morar, né? Não falo nunca mais no sentido de que só se for depois que aposentar. Então eu vim para cá, né? E aí chegando aqui, retornando à minha cidade natal, né? Eu fiquei aqui e como advogado, né? Eu pude perceber que não apenas Balsas, mas o Maranhão como um todo tem um déficit muito grande de profissionais altamente capacitados, né? Advogados nós temos no Brasil todo, mas profissionais realmente bem capacitados são muito poucos, né? Então, eu vi que aqui tinha uma certa escassez, fui advogando aqui, de modo que quando os meus concursos vieram, os concursos em que eu tinha sido aprovado, vieram a me convocar para me tomar posse, eu já tinha uma outra visão da vida, já tinha uma outra visão sobre carreira profissional, já tinha um contato com advogados de um outro um patamar que eu via que realmente o caminho melhor seria a advocacia e não tomar posse num concurso público. E aí, assim, acabou que fui nomeado, não tomei posse nos concursos, fiquei advogando, montei meu escritório. A gente tem uma atuação hoje em âmbito nacional, né? O mundo teve uma alteração muito grande e dentro dessas alterações vieram que hoje, para você ser na área jurídica um advogado em que você consegue se destacar, não há mais aquela questão de antigamente de ter uma família com nome. Vivemos em um mundo altamente complexo e rápido, em que o profissional que resolve o problema, ele é o profissional que a sociedade acaba lhe reconhecendo. Hoje eu vejo que já foi a época. Antigamente tinha aquele negócio, não, se forma numa federal, porque senão você não vai ser um profissional bem-sucedido. Aqueles que tinham uma formação, que vinham de uma universidade federal, não, é como se tivesse um status maior, uma capacidade muito melhor de talvez fosse considerado um profissional com uma capacidade técnica que tivesse uma vantagem. E o mundo mudou e mostrou que isso era uma grande falácia. Hoje o mercado não comporta, não tem questão de onde você veio, não importa a faculdade que você veio, não importa a família que você veio. Claro, isso até pode influenciar, sim, com certeza, mas não vai ser um fator impeditivo como eu vislumbro que antigamente era. Então, hoje não importa a faculdade que você vem, não importa se você vem de uma família, não importa o contato que você tem. O que importa é se você é um profissional que resolve o problema. Ninguém hoje quer saber se você vem de uma federal, vem de uma particular, se você é formado em São Paulo, se você é formado em Harvard. Tá certo que o nome
Claro, tem um peso, mas isso não é um fator impeditivo, não. Se você for ver, o cara é formado em Harvard, mas o cara se você for ver, o Elon Musk não tem formação, na verdade tem um movimento que hoje o pessoal nem se formar quer, nem faculdade quer fazer. Verdade. Então o mundo mudou, é muito rápido e o que prevalece é quem resolve o problema. É isso. Muito bem, gente. Nós estamos conversando aqui no nosso podcast Pode Falar, hoje, nessa quinta-feira, com o Dr. Luan Souza Alencar. Ele é advogado, empresário, contando um pouco da sua história, da sua trajetória, né, profissional. E agora a gente vai mudar um pouquinho Vamos voltar novamente falando sobre a sua profissão, mas eu queria que você falasse sobre a sua fé. O que é que você acredita? O que é que você tem essa espiritualidade? Você tem o seu momento com Deus? Conta pra gente, pode falar. Bem, tenho uma fé que eu considero bem estruturada nos termos de convicção. Sou cristão, né? E dentro do cristianismo nós temos várias vertentes, né? Cristão é aquele que acredita em Cristo como que acredita na morte de Cristo na cruz do Calvário, como ali foi feito o sacrifício para você obter a salvação. Isso é o cristão. E dentro do cristianismo, nós temos várias vertentes, na qual nós temos os protestantes, e ali nós temos também a linha evangélica dentro dos protestantes. Então, eu exerço uma fé cristã, sou evangélico e acredito que Deus é aquele que deve ser o centro de nossas vidas e guiar toda a nossa existência nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui na Terra. Muito bem. Sobre política, você já pensou em participar ou já participa de algum partido, algum movimento? Podemos ver futuramente, de repente, você como candidato? Qual a sua visão? Você é atuante ou você é mais dos bastidores? Pode falar. Bem, a política, eu acredito que eu gosto muito de política, tenho uma ligação com a política, porque acredito que a política é inegável você não ter uma ligação com a política. Se você nega e demoniza a política, você deixa ela que apenas pessoas que tenham convicções totalmente contrárias às suas venham a tomar de conta dela. Então, nós temos sim que ter uma aproximação com a política. Eu sou uma pessoa, até mesmo por ser advogado, ter uma formação na área de humanas, gosto muito de política, não tenho nenhuma pretensão de exercer cargo político, mas acredito que nós podemos, dentro da política, trabalhar tanto seja de forma como a pessoa se disponibiliza para exercer um cargo político, se torna vereador, prefeito, enfim, governador, qualquer cargo político que seja, mas também tem muitas outras formas que nós podemos politicamente incentivar e influenciar. Então, a minha participação na política, ela se dá de uma forma, talvez de uma forma mais profissional, de uma forma técnica, de uma forma a compartilhar quais são os meus pensamentos, mas não de uma forma de exercer cargo político. Eu acredito que a advocacia é a minha vocação, tenho uma felicidade muito grande, fui agraciado por Deus com esta profissão e a ela eu cuido com todo carinho e não tenho nenhuma pretensão de exercer qualquer outra profissão que não seja a de advogado. Então, como político, não tenho nenhuma pretensão, mas temos sim ligações políticas, gosto muito de ter contatos, tenho contatos pessoais com vereadores, com prefeito, tenho contatos pessoais com deputados, mas isso não
de uma forma que venha me colocar no mundo político como um ator político ali dentro daquela cena ali de cargos. Mas exercemos, claro, vínculos com políticos e acredito que isso é natural da sociedade. Devemos, sim, até mesmo para facilitar a cobrança dos nossos direitos, daquilo que a fiscalização, daquilo que a sociedade espera de quem ela elege. Muito bem, nós temos aqui a participação de algumas pessoas que estão no nosso chat aqui do YouTube. O Cláudio Tangará, eu acredito que seja isso. Ele disse assim: boa noite, doutor Luan, meus parabéns pelo seu trabalho. Está de parabéns também o Estado do Maranhão. Eu acho que não tem um advogado íntegro como o senhor. Olha aí, os elogios, as pessoas. Obrigado ao pessoal que está participando, ao pessoal que vai acompanhar depois também no canal no YouTube. No final a gente vai deixar também as redes sociais do doutor. Falando em redes sociais, a gente vive esse momento onde as pessoas se expõem, né, em todas as suas profissões, mas ela traz também perigos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre esses direitos e deveres também nessa rede social, antes da gente falar sobre as suas especializações. Bem, primeiramente, muito obrigado ao senhor Cláudio, que comentou. Sou muito grato pelo carinho das pessoas. E eu que tenho a agradecer pessoas que confiam em nosso trabalho, que confiam na nossa lealdade, né? Acredito que hoje as pessoas, o mundo ficou tão terrível, digamos assim, que a pessoa, antes de mais nada, ela procura um profissional leal, né? Hoje em dia, infelizmente, seja o advogado, isso era muito uma questão do advogado, mas hoje o médico não é um médico apenas bom naquilo que ele faz, ele tem que ser um médico leal. Nós temos hoje uma indústria farmacêutica, temos uma indústria que, se não for um médico leal, ele, com interesses indiretos, pode seguir caminhos em que um médico leal não praticaria em você. Então, a lealdade é algo que a gente tem um apreço muito grande, até porque eu exerço minha profissão como um presente dado por Deus e não desapontaria a Ele por ter me concedido esse presente sendo desleal. Eu prefiro, tecnicamente, perder com honra do que ganhar de forma desleal. Então, a lealdade é uma coisa muito importante para a gente. Um aspecto muito importante que você mencionou sobre a questão da internet, sobre as redes sociais, a proteção do nome da pessoa, né? A Constituição Federal, ela já garante a integridade, a honra, a imagem, ao nome da pessoa. E hoje, com as redes sociais, ela praticamente virou um ambiente no qual as pessoas ficam, por estarem ali fisicamente distante das outras, ficam mais confortáveis em praticar agressões, né, e denegrirem o nome de outros, de prejudicarem outras pessoas, de você ter atitudes que venham a lesar, né, outro cidadão. Então, já é um direito constitucionalmente garantido a honra, a imagem, o nome da pessoa. E nós temos também leis especiais que regulamentam, né, essa proteção dentro das redes sociais. Apesar que no Brasil nós temos uma produção legislativa em que juridicamente nós conhecemos como a legislação do pânico. O que é? Nós criamos leis para quando somos surpreendidos com determinadas situações e criamos leis voltadas. Então, até os nomes da lei. Você vai ler Lei Caroline Dickmann, lá, aquela atriz, não sei nem o nome direito, porque não tenho muita ligação com novela, mas acredito que é isso. Tem uma lei que deram o nome da lei para a atriz, porque a atriz levou o notebook para ser
consertado em um lugar, o cara no notebook dela viu que tinha fotos íntimas, pegou para ele e depois ficou chantageando ela. Então nós fomos lá e fizemos a lei Caroline Dickmann. Depois, e aí nós ficamos ali apagando incêndio, criando várias leis. Quando, na verdade, se nós tivéssemos uma legislação ou um direito em si, o direito norte-americano, por exemplo, é um direito que tem como aspecto o que nós chamamos de common law, né? É um direito que se baseia por precedentes, decisões anteriores. Então, é um direito que ele se apega muito mais à justiça, não se apega à lei. Aqui tudo, não temos que ter a lei, tem que ter a lei. O norte-americano não, ele fala isso é justo ou isso não é justo. Nós nos baseamos com precedentes, né, das cortes. Então, aqui, infelizmente, nem precedente nós temos. Cada hora nós temos um entendimento diferente, uma interpretação diferente. E então, o que eu recomendo é que as pessoas, elas, se forem lesadas, procurem um profissional devidamente habilitado para proteger o seu direito, né? Nós temos o crime de injúria, o crime de calúnia, o crime de difamação, em que ele já tem no Código Penal, já antes de ter o advento das redes sociais, em que se você xingar alguém, se você caluniar alguém, você já responde por esses crimes que estão no Código Penal. E temos também crime específico, que é você perseguir pessoas nas redes sociais, né? Infelizmente isso acaba acontecendo, muitas vezes até mesmo quando há um rompimento de relacionamentos, ali uma das pessoas não se conformam, perseguem outras nas redes sociais. Então, há um crime específico para esse tipo de atitude. Então, se você está sendo perseguido, e nós temos diversos outros crimes também, invasão de dispositivo de informática, invasão de e-mails. Hoje, você tem invasão de contas, seja no Instagram, invasão no WhatsApp. Eu mesmo tive meu WhatsApp clonado. Então, isso causa um transtorno muito grande para a pessoa. Hoje, a pessoa clona o WhatsApp, imagina, a pessoa se passando por mim, eu sou um advogado, tenho um relacionamento muito bom com os meus clientes, a pessoa foi lá e pediu um dinheiro para o cliente, ele manda na hora. Poxa, o doutor Luan está me pedindo, claro, pode desconfiar, porque poxa, o doutor Luan me pediu um dinheiro, mas, enfim, pediu dinheiro, a pessoa manda, está confiando, claro, não, ele inventa uma história, estou aqui, não consigo acesso, sei lá, ao Pix, alguma coisa assim, e aí pede, o cara manda, né? Porque confia. Então, a invasão de uma rede social hoje, ela capota a vida da pessoa em 360 graus e causa um estrago estratosférico. Então, é muito bom. Eu recomendo que sempre você faça a verificação em 2 etapas, porque isso vai prevenir. Você faça no WhatsApp, faça no Instagram também, verificação em 2 etapas, porque isso vai, com certeza, obstruir com que aquele criminoso venha querer fazer a sua conta, usar a sua conta. Muito bem, gente, já estamos na reta final do nosso podcast. Eu queria que a gente falasse agora sobre as suas especializações, né? Dr. Luan, você já falou a sua formação, mas você já tem outras especializações. Eu sou especialista na área criminal, né? Tenho especialização pós-graduação em processo penal e também sou especialista em processo do trabalho, né? Então, sou especialista na área trabalhista e na área criminal, essas 2 áreas. Hoje, primordialmente, eu exerço a área trabalhista, né? Faço também a área criminal, por vezes, como advogado da família da vítima, né? Nós trabalhamos como advogado de famílias em que tiveram entes queridos vítimas de homicídio, foram assassinados. Então, por eu ter uma ligação devido ao meu histórico profissional, até mesmo pelos concursos que eu fiz, né? Eu fui aprovado
para oficial da Polícia Militar. Tenho um apreço muito grande pela instituição da Polícia Militar. Não segui na carreira, uma carreira que eu sempre achei muito bonita, mas acabei não seguindo, tendo deixado o oficialato para seguir a carreira da advocacia. Mas e também prestei concurso para soldado, também fiz ali participei ainda do curso de formação, né? Então, essa área criminal é uma área que fica no meu histórico e eu exerço ela ainda de forma esporádica, mas exerço. E na área trabalhista é uma área em que a gente tem um foco, né? É uma área justamente em que nós temos uma escassez muito grande dentro do Maranhão. Balsas, você pega Balsas, por exemplo, é um absurdo uma cidade como Balsas não tem um Ministério do Trabalho, né? O Ministério do Trabalho tinha um servidor apenas aqui nessa cidade, o servidor aposentou e fechou. O Ministério do Trabalho fechou. Veio o advento da carteira digital. Se não fosse isso, até hoje as pessoas, para tirar uma carteira de trabalho, se ainda fosse física, como antigamente, a pessoa tinha que se deslocar até Carolina. Um absurdo. Veja só, você está em Balsas, perde sua carteira de trabalho, ou então a pessoa completa 16 anos, completa 18 anos, vai tirar sua carteira de trabalho, ela não tirava em Balsas, tinha que ir para Carolina. Uma coisa absurda. Então não tem Ministério do Trabalho. Outra coisa que não tem Ministério Público do Trabalho, MPT. MPT é um órgão de suma importância, são procuradores federais do trabalho que fazem a fiscalização e a proteção do trabalhador. Nós não temos em Balsas, algo assim que causa muita estranheza e uma tristeza muito grande. Então, Balsas é desprovido de toda essa proteção institucional para o trabalhador. O trabalhador em Balsas, ele praticamente tem a Justiça do Trabalho? Tem. A Justiça do Trabalho daqui opera de maneira deficitária devido ao próprio interesse mesmo da União. Aqui nós temos uma vara, né? E temos apenas um juiz titular, não temos juízes substitutos para esse juiz titular. Porque geralmente em uma vara você tem um juiz titular e você tem juízes substitutos. Assim é em São Luís, por exemplo. São Luís tem 7 varas. Cada vara tem 3 juízes. Tem um juiz titular e 2 substitutos, que são 2 juízes auxiliares. Para cada juiz, você tem 2 auxiliares. Balsas não. Balsas você só tem um juiz aqui. Então, isso causa um único julgador para atender toda a demanda, não apenas de Balsas, mas da região, causa um déficit, claro, na prestação jurisdicional. Então, nós temos uma deficiência por falta de órgãos, nós não temos Ministério Público do Trabalho, não temos o próprio Ministério do Trabalho, entendeu? E aí o que fica são as pessoas têm os advogados, você pode contratar um advogado para defender os seus direitos, e ainda assim, lamentavelmente, não posso aqui ser corporativista, de querer tampar o sol com a peneira, ainda assim, quando você contratar um advogado, tenha muito cuidado, porque isso eu não falo de forma leviana, de forma alguma, mas nós temos inúmeros casos, não foi apenas uma vez, não foi 2 vezes, não é questão de boato, nós temos casos que foram submetidos à justiça, processos que são públicos, e por isso eu menciono aqui a existência desses processos, e que advogados lesaram clientes, não repassando valores, seja pegando valores do processo, não comunicando ao cliente, se apoderando indevidamente, se apropriando de valores que pertenciam aos clientes. E então, isso com certeza gera um impacto na falta de credibilidade
da advocacia da cidade. As pessoas pensam, não, poxa, eu vou contratar um advogado, já aqui eu não tenho a quem recorrer, a única pessoa que eu tenho a quem recorrer é o advogado. E aí o advogado vai e me lesa, né? Então, infelizmente, é a situação real. Então, tenha muito cuidado. Isso faz com que se crie um ambiente, uma cultura muito triste, que é uma cultura de quê? É uma cultura de que não vou entrar com processo porque não compensa, porque não ganha, porque eu não tenho poder contra o empresário. O empresário é o cara que tem um advogado, é o cara que tem dinheiro, tem poder, tem acesso. Então, isso faz com que o trabalhador fique acanhado em procurar os seus direitos. Então, eu lhe digo que você, se foi lesado, procure alguém da sua confiança. E eu não estou aqui mencionando esses fatos, querendo dizer que tem só eu. Não, a cidade tem, sim, bons advogados. Procure um daquele que seja da sua confiança, que você que conheça o histórico dele, né? Tanto do lado pessoal de confiança, como também no lado de resolução daquele tipo de problema que você está tendo. Se você está tendo um problema no seu coração, você vai procurar o quê? Um cardiologista. E aí você vai ver se ele é da sua confiança. Então, procure um profissional que tenha um histórico de resolução daquele tipo de problema que você está tendo. Né? Se eu for querer, a pessoa vai operar do coração, opere com o médico que já operou vários corações. Você vai remendar a perna, quebrou, vai lá fazer, né? Teve uma fratura, vai no ortopedista que já fez vários tipos daquilo dali, que você conhece. Então, a gente exerce um trabalho assim. Temos uma ligação muito forte no ramo profissional que se refere a motoristas profissionais. Né? O Brasil tem uma estrutura em que eu após fazer um estudo, verifico que a profissão dos motoristas ela é a profissão tão importante quanto médico, quanto advogado, quanto engenheiro. Por quê? Porque nós temos aqui no Brasil algo ímpar no mundo. Por quê? No mundo, o Brasil é o quarto maior país em extensão territorial. Nós estamos atrás da Rússia, China, Estados Unidos, e aí vem o Brasil, certo? Acontece que esses 3 países maiores do que o Brasil, que têm extensões territoriais similares, eles optaram por uma logística ferroviária. Isso faz com que o escoamento de toda a produção que tem naquele país seja bem mais fácil, e isso faz com que os trabalhadores exerçam ali as suas tarefas de uma maneira que venha, pelo menos logisticamente, ser mais produtiva. No Brasil, nós fizemos uma escolha com o Juscelino Kubitschek, que escolheu a malha rodoviária. Era a escolha que ele fez naquele momento, era a escolha mais rápida, mais prática para aquele momento. Mas o que acontece? Você tem o 4º maior país em extensão territorial transportando tudo em caminhões. Nós temos já uma falta mundial de caminhoneiros. Falta caminhoneiros nos Estados Unidos, falta caminhoneiros na Rússia, falta caminhoneiros na China, falta caminhoneiros na Europa. Nós não temos caminhoneiro no mundo. E no Brasil esse problema é muito mais agravado. Então, por isso eu digo que o motorista profissional é a profissão tão importante quanto o médico, quanto o advogado, quanto o engenheiro. Porque sem o motorista não teria esse microfone aqui, não teria nada aqui, porque tudo aqui foi transportado, uma hora ou outra, foi transportado em caminhões. Então, e infelizmente, é uma profissão, uma categoria que não é reconhecida, seja em forma de remuneração, seja em forma de reconhecimento profissional, não é reconhecida da forma que deveria ser. O motorista, ele muitas vezes na empresa tem até um lugar separado só para o motorista, que é uma casinha lá longe, toda distribuchada, que me desculpe o palavreado, mas o vernáculo, o vocabulário aqui, mas é a verdade. Então, você tem lá, não tem um reconhecimento, uma forma, né, digna de trabalho, muitas vezes, e aí esse gargalo com a falta de motorista faz com que as empresas imprimem jornadas para poder realizar uma produção cada vez mais exaustiva, para poder cumprir com a logística, né?
Então, o motorista ele acaba sofrendo uma pressão muito grande. Já tem a pressão inerente à profissão, e se essa é uma profissão que ele escolheu, toda profissão carrega consigo suas pressões inerentes ali particulares, mas o motorista, por ser essa profissão, você não tem falta de advogado no Brasil. No Brasil, você não tem falta de engenheiro. Médicos, você tem falta, mas se você quiser contratar médicos, eu acredito que hoje apareçam vários médicos. Motorista é, no mundo, uma das poucas profissões que as empresas simplesmente não completam o seu quadro. Não completa. E não completa porque a sistemática remuneratória de reconhecimento e a sistemática de logística brasileira, infelizmente, ela não reconhece aquilo que a classe realmente deveria ter de reconhecimento. Somado a esses fatores, nós temos ainda, infelizmente, uma segregação interna em que os motoristas não podemos aqui ser, como eu não fui corporativista para defender a própria advocacia, também não vou ser corporativista para defender apenas o lado positivo do motorista. Motoristas, eles infelizmente padecem de uma consciência de unidade e de uma união que venha a fortalecer a própria categoria. Tem divisões, tem, entre aspas, facções internas em que uns pensam de um jeito, outros pensam do outro, brigam muito entre si, muitas vezes, e, infelizmente, essa divisão interna faz com que apenas a categoria se enfraqueça. Doutor, a gente quer agradecer. Nosso tempo já estourou, a gente já está chegando a 1 hora de bate-papo, mas muito bom. Mas eu quero fazer o convite para a gente fazer um bate-papo falando especificamente das dúvidas maiores dos motoristas e também de alguns crimes que você já acompanha, que você pode comunicar, né, alguns crimes que tiveram uma grande repercussão na nossa comunidade. Nosso tempo já acabou, a gente quer agradecer a todos vocês e deixar a sua mensagem final e já fazer esse convite para uma outra data vir para a gente fazer, porque passou muito rápido, né? 1 hora aqui já foi muita conversa, mas já fica esse convite para você vir falar sobre alguns casos, né, que repercutiram na nossa comunidade e também sobre as dúvidas. A gente viu que você está agora gravando uns vídeos, né, para as redes sociais, as maiores dúvidas que tem, ou alguns casos que você pode citar especificamente para os motoristas. A gente agradece mais uma vez e deixa as considerações finais. Eu que agradeço a abertura e a disponibilidade para estar aqui no seu canal. Isso é uma iniciativa, eu vejo você como visionário. Balsas precisa de pessoas visionárias, né? Eu digo que Balsas é para o Maranhão como o Vale do Silício é para os Estados Unidos. No Vale do Silício você teve lá vários pensadores que nasceram ali, que produziram lá, e Balsas também é um lugar de empreendedores, pessoas com visão. Você é uma pessoa que tem visão, então eu só tenho a agradecer, me coloco à disposição para estarmos aqui em outras vezes comentando. Temos realmente uma cidade em que tem uma dinâmica e uma violência acima dos padrões nacionais, né, em todos os termos, e temos contato com, infelizmente, casos de pessoas que perderam entes queridos de forma brutal, e também podemos aqui nos colocar à disposição para estar sanando dúvidas a respeito aí de questões trabalhistas. Doutor, quem quer lhe encontrar, como é que faz? Algum telefone ou a sua rede social? Você pode me contactar através do meu telefone, que é DDD 999-8855-6024, e você também pode me encontrar através do Instagram, tem uma rede social em que é Luan ADV, e você vai encontrar lá meu Instagram, luan.souza_alencar, né, e tem o Luan ADV também. Luan ADV. Isso. Muito bem, gente. Obrigado a todos. Obrigado, Vitor Emanuel, por estar aqui com a gente. A todos vocês, desde já, um ótimo feriado, um ótimo final de semana. A gente se encontra aqui na próxima semana, terça-feira, conversando com um designer, um cara que vem se destacando muito aqui na cidade, com criação de logos, e agora com a sua agência. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Fica com Deus. Até a próxima.